Olá pessoal, nesta aula nós daremos continuidade ao estudo sobre campos elétricos. Na última aula nós estudamos o cálculo de campo elétrico gerado por partículas e corpos extensos e em nenhum momento nós estávamos preocupados em estudar qualquer tipo de comportamento dinâmico do sistema, com o movimento de partículas, por exemplo. Só que nesta aula nós abordaremos agora o estudo do movimento de partículas sob a ação de campos elétricos uniformes, para contextualizar um pouco o que nós vimos na última aula. Então, hoje nós estudaremos especificamente o movimento de carga pontual dentro de um campo elétrico uniforme. E com essa ideia, iremos resolver também alguns exemplos da lista 2. A aula de hoje vocês podem acessar no capítulo 22 do Halliday, volume 3, ou no capítulo 3 do Moisés, volume 3. A lista 2 ela é acessada na minha página, diegoduarte.paginas.ufsc.br. Bom, então, movimento de carga elétrica em campo elétrico uniforme. Aqui a ideia ela é muito simples, tá? Um conceito muito tranquilo da gente estudar. Lembre-se das ideias de linhas de campo elétrico estudada nas últimas aulas. Então aqui nós temos dois modelos, né, de duas cargas, uma negativa e outra positiva, ambas imersas num campo elétrico uniforme, ou seja, constante. Essas linhas de campo elétrico representam as linhas de força, tá? Então aqui nós temos um campo vetorial no plano. E aqui temos duas situações muito simples de serem estudadas com a definição matemática de campo elétrico. O campo elétrico E é igual à força total exercida sobre uma carga teste dividida pela intensidade total desta carga. A partir dessa equação, nós podemos escrever a equação 1 aqui. Então, a força elétrica sobre aquela carga é igual à intensidade dessa carga teste vezes o campo elétrico onde ela está imersa. Aí, a partir dessa equação, nós conseguimos inferir qual é o sentido e a direção da força F que está atuando sobre essa partícula a partir da direção do campo elétrico da região. Pegando, por exemplo, essa partícula positiva aqui embaixo, então percebam que a força F está na mesma direção e sentido do campo elétrico E. E isso já é uma consequência da própria definição de campo elétrico, né? Então, o campo elétrico, percebam por essa equação que ela tem a direção e o sentido da força F. Pela equação 1, se a carga positiva, se a carga teste ela é positiva, então a força F vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico E. Agora, se essa carga elétrica é negativa, a direção obviamente continua a mesma, só que o sentido ele é invertido. Então, uma ideia muito tranquila de ser compreendida. Então, para contextualizar o movimento de partículas carregadas, vamos resolver o problema 10 da lista 2. Então, o exercício 10 diz o seguinte: uma partícula de massa m e carga mais q é liberada do repouso devido à aplicação da força gravitacional e cai em queda livre por uma altura h. Paralelamente, um campo elétrico constante E é aplicado horizontalmente sobre a carga, deslocando-a uma distância horizontal x. Mostre que essa posição x ela é igual à carga Q vezes a intensidade do campo elétrico E vezes a altura h dividido pelo produto da massa m pela aceleração gravitacional g. A representação, então, do problema é dada por essa figura, onde nós temos uma carga mais Q e de massa m, e ela está sujeita à aplicação de duas forças. A força elétrica, como a carga é positiva, esta força elétrica está no mesmo sentido do campo elétrico E. Ela também está sujeita à força peso, devido à massa m, verticalmente para baixo. E aqui em cinza mais escuro, eu mostro o possível comportamento, né, de translação dessa partícula até a posição final x e a altura hy em relação à posição inicial dela. E o exercício ele pede então para a gente obter esse deslocamento
tá? Que é o deslocamento horizontal, em função de h e das demais variáveis que aparecem no exercício. Bom, então veja que nós temos um problema em duas dimensões, com forças atuando no eixo horizontal e eixo vertical. Dessa forma, para resolver o problema, nós vamos utilizar as leis de Newton e também as leis da cinemática para movimento acelerado. Na horizontal, a única força que atua sobre a partícula é a própria força elétrica, e aí pela segunda lei de Newton isso é igual a mAx, que também pode ser escrito como Q vezes E. No eixo vertical, a única força também que atua sobre o corpo é a própria força-peso. E aí, para que a gente consiga, então, resolver o problema, nós vamos ter que utilizar as equações do MRUV. Então, a distância total x, ela vai ser dada por x0 mais v0t mais 1 meio de axt². Eu vou considerar que o corpo ele parte da origem, então x0 é igual a 0, que ele parte do repouso, que v0 é igual a 0, e ele está imerso, então, numa região com aceleração constante. Então, mais 1 meio de ax². Esse termo ele é não nulo. Aí, consequentemente, sobra apenas a equação 2. Então, a distância x é igual a 1 meio de axt². E agora, manipulando mais um pouco essa equação, nós vamos substituir o resultado da equação 1, que é onde nós temos m vezes ax igual a q sobre e. Então, a aceleração ax ela pode ser escrita como qe sobre m. E esse resultado nós vamos substituir aqui no lugar da aceleração. Então, substituindo a equação 1 na equação 2, nós obtemos esse resultado. Tá? Então, esse valor aqui ó, é exatamente a aceleração ax que nós obtivemos desta equação. Só que ainda nós precisamos trabalhar aquele tempo ao quadrado. Então, nós precisamos retirar esse termo aqui da equação. E para fazer isso, nós vamos analisar o movimento vertical. Bom, a análise do movimento vertical é igual à análise que nós fizemos para o movimento horizontal, só que na vertical a aceleração é a própria aceleração gravitacional. Com isso, trabalhando então com a equação horária da posição para o MRUV, a altura y ela é igual a h. Considero que na origem, na posição inicial, y0 é igual a 0. Obviamente, ele também parte do repouso na coordenada y, então v0y também é 0, o que resta apenas 1 meio de gt². Isolando o tempo t nessa equação, nós obtemos, então, esse resultado, t² igual a 2h sobre g. Aí, consequentemente, eu substituo esse termo na equação acima e nós obtemos o resultado final. Notem que nesse resultado, ó, Q é a força elétrica, mg é a força-peso. Então, eu tenho a razão entre as forças nos eixos x e y, respectivamente. E essa razão é multiplicada pela altura h. Bom, pessoal, então, o movimento de partículas em campos elétricos uniforme é algo relativamente simples quando a gente fala sobre translação. Além desse tipo de movimento, nós também temos a rotação, que é o caso que nós estudaremos agora com a rotação de dipolos elétricos em campos elétricos uniformes. Eu vou aparecer um pouquinho aqui no vídeo para mostrar para vocês algumas propriedades que a gente precisa saber, como a regra da mão direita. Bom, nesse exemplo, nós temos aqui um dipolo elétrico, então duas partículas com cargas negativa e positiva. A partícula negativa ela está afastada da partícula positiva por uma distância igual a rzinho. E esse segmento que une o centro das duas cargas tem uma inclinação θ com o eixo horizontal. A partícula positiva ela está sujeita a uma força F que tem o mesmo sentido do campo elétrico, e a partícula negativa está sujeita a uma força elétrica no sentido oposto ao do campo elétrico.
Notem que eu estou considerando nesse exemplo que as massas são iguais de ambas as partículas, o que implica que o centro de massa vai estar exatamente na metade do segmento. E a linha de ação dessas duas forças tem uma separação igual a R vezes seno de θ do centro de massa, o que implica, portanto, que essa molécula ela vai estar sujeita a um torque. Então, essa distância é R vezes seno θ, que é a distância de separação entre o centro de massa e a linha de ação das duas forças. Consequentemente, essa molécula vai estar sujeita a um torque externo. E esse torque nós podemos calcular a partir da definição fundamental. Torque é igual a R vetorial F, em que F representa a força elétrica. E manipulando mais um pouquinho, a gente escreve como Q vezes o vetor R vetorial E. Esse produto Q vetor R, ele é chamado de momento de dipolo elétrico P. Um detalhe é que sempre que eu escrever uma variável em negrito, significa que eu estou representando a propriedade vetorial dela. Tá? Então, eu posso utilizar essas duas notações. O momento de dipolo P, ele mede a resposta do dipolo diante do campo elétrico externo. Então, por exemplo, quanto maior o momento de dipolo P, mais rápido ele se move. E quanto menor o momento de dipolo P, mais lentamente ele se move. E eu consigo concluir isso utilizando a segunda lei de Newton para rotações. Lembre-se que o torque pode ser escrito como o momento de inércia vezes a velocidade angular alfa. Consequentemente, quanto maior o momento de dipolo, maior vai ser a velocidade angular. Vai ser a velocidade angular. Bom, pessoal, não é velocidade angular, é a aceleração angular. Tá? Então, eu cometi esse pequeno erro. Aceleração angular. Consequentemente, ele vai se mover mais rápido à medida que o momento de dipolo aumenta. Eu posso também escrever, utilizando essas manipulações, como torque igual ao momento de dipolo vetorial campo elétrico E. Aqui tem a sutileza, então, né? O momento de dipolo elétrico é uma grandeza vetorial. Lembre-se que estruturalmente ela vem do produto entre uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial. E para determinar o sentido desse torque, podemos utilizar a regra da mão direita. Vejam que o momento de dipolo ele tem a mesma direção do vetor R, o que significa que ele está no plano. E o sentido do momento do dipolo P é sempre da carga negativa para a carga positiva. Então, como o momento de dipolo está no plano e o campo elétrico E também está no plano, o torque ele é perpendicular. E essa direção e sentido a gente pode obter utilizando a regra da mão direita. Então, eu vou utilizar a regra da mão direita inclinando os meus dedos exatamente na direção dos vetores que estão aí nessa figura. Tá? Então, você pode reproduzir aí junto comigo, colocando os dedos na mesma direção dos vetores que estão aí no plano. Eu vou utilizar esses meus 4 dedos, né? Então, o dedo indicador, o dedo do meio, o dedo anelar e o dedo mindinho. Você vai inclinar esses 4 dedos na direção do momento de dipolo elétrico. Então, agora o problema é ter que ajustar isso daqui, né, com a figura, ficar certinho para vocês visualizarem. Então, acho que foi aqui. Então, os 4 dedos eu estou colocando na direção do momento de dipolo elétrico. Aí depois você vai inclinar os 4 dedos na direção e sentido do vetor campo elétrico. Feito isso, você vai fechar esses 4 dedos e abrir o dedo polegar. Agora, o polegar ele vai apontar na direção e sentido do torque. Ó. Vejam que aqui no vídeo, o meu dedo polegar está apontando para trás do meu pescoço.
Só que aí, para vocês, ele tem que apontar para o plano do papel. Nesse caso, ele tem que apontar para a tela do seu monitor. Tá? Então, o meu dedo está apontando para dentro do plano do papel. Tá? Isso mostrando, então, portanto, que o torque, nesse caso, ele vai ser negativo, implicando que o sentido de rotação, ó, os 4 dedos eles vão indicar o sentido de rotação. Ai, meu Deus, ajusta isso. Aqui. Aí. Então, os 4 dedos eles vão indicar o sentido de rotação. O sentido de rotação para vocês aí, olhando na tela do monitor, sentido de rotação horário. Tá? A gente pode obter esse resultado também matematicamente, que o momento de dipolo está apontando para o plano do papel, então para a coordenada z negativa, abrindo esses termos. Então, ó, eu posso abrir esse vetor momento de dipolo utilizando esse resultado aqui na figura. Está passando um avião aqui perto, deixa ele passar primeiro. Pronto. Então, ó, o momento de dipolo, utilizando o sistema cartesiano, então ele tem coordenada pxi, então sentido positivo, né? Então sentido horizontal. Tá? Perceba que ó, o pxi está no mesmo sentido do campo elétrico. Tá? E também ele tem coordenada y, pyj, então eu tenho uma componente para cima desse vetor momento de dipolo. Então eu vou assumir o vetor momento de dipolo como pxi mais pyj. O vetor campo elétrico E eu assumo como E vezes I chapéu. Agora nós abrimos então esse produto vetorial e fazemos as continhas. E o resultado que a gente obtém é menos P vezes Z vezes seno de θ vezes o versor K chapéu. Percebam que ó, eu obtive exatamente o sentido negativo da coordenada Z, né? Então, menos K chapéu. Tá? Em que PY é igual a P seno θ. Tá? Então, eu estou representando o P seno θ como a coordenada, como a intensidade em Y do vetor momento de dipolo. Perceba que é simplesmente a decomposição desse vetor P aqui, ó, a decomposição do vetor P no eixo Y. O que implica, obviamente, que a coordenada x do momento de dipolo ela não cria um torque. Né? Então, isso é porque a coordenada x do momento de dipolo ele é paralelo à força elétrica, que é paralelo ao campo elétrico. E dois vetores paralelos, o produto vetorial é igual a zero. Então, eu vou ter apenas a componente vertical desse momento de dipolo interagindo com o campo elétrico para gerar o torque sobre a molécula. Aí, com essa expressão que nós demonstramos para o torque, a gente consegue calcular o trabalho que o campo elétrico realiza sobre o dipolo para que seja efetuada a rotação. Então, esse trabalho ele pode ser calculado como a integral de tal dθ, em que tal é a expressão que nós demonstramos, menos PE seno de θ. PE, assumo que são duas constantes, aqui já entra a propriedade uniforme do campo elétrico, tá? Ao retirá-lo, então, da integral, ficando apenas uma integral de seno de θ dθ. Eu vou considerar que em relação à horizontal, esse dipolo ele parte com θ igual a 90 graus, o que implica então que esse segmento R é perpendicular ao campo elétrico, inicialmente. Então a gente considera que o segmento R ele está perpendicular ao campo elétrico. Tá? Então, aí aqui está a carga positiva e vai atuar a força F, e nesse ponto está a carga negativa, e aqui vai atuar a força F. E aí, consequentemente, eu vou iniciar a rotação. Bom, então vou considerar o seguinte, eu vou partir do princípio em que θ é igual a 90 graus inicialmente, então π sobre 2, e a gente vai calcular qual é o trabalho que o campo elétrico realizou para levar esse dipolo até um ângulo θ,
ou seja, que é a posição angular em que ele se encontra nesta figura. Então, a gente vai calcular o trabalho para levar ele desse segmento até o segmento formando o ângulo θ com horizontal. A integral do seno é igual a menos cosseno, então esse trabalho fica escrito como PE vezes cosseno de θ. E aqui só fazendo então uma mudança na estrutura da equação, como PE são duas grandezas vetoriais multiplicadas pelo o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, e eu posso escrever então esse resultado como produto escalar do momento elétrico escalar ao vetor campo elétrico. O resultado acima, então, portanto, ele mostra que o campo elétrico realiza um trabalho positivo sobre o dipolo, aumentando sua energia cinética de rotação. Esse é um resultado bem importante. No cálculo que nós fizemos, obtivemos um resultado positivo, o que significa que se o dipolo ele parte com energia cinética de rotação igual a zero, que significa que ele está em repouso inicialmente, o campo elétrico vai realizar trabalho e vai aumentar a sua energia cinética de rotação. Nós podemos observar isso graficamente traçando o gráfico dessa função, P cosseno de θ, entre dois limites, por exemplo, mais π sobre 2 e menos π sobre 2. O que significa que inicialmente a partícula ela está nessa região, em seguida o dipolo ele se alinha com o campo elétrico e a partícula positiva depois ela vai rotacionando até chegar em menos π sobre 2. Fazendo essa análise, então, a gente conclui que, inicialmente, a energia cinética é zero. Tá? Aqui eu coloquei o ΔK, mas estou partindo da situação em que K0 é igual a zero. Então, aqui seria o comportamento da energia cinética. Então, inicialmente, quando o dipolo está em π sobre 2, né? Então, a partícula positiva está exatamente nesse ponto, formando 90 graus com horizontal. A energia cinética é zero, e à medida que o dipolo ele vai rotacionando, essa energia cinética vai aumentando. E quando ele chega em θ igual a zero, o que implica então que o segmento R do dipolo está alinhado com o campo elétrico, o dipolo está na horizontal, a energia cinética é máxima. Tá? Então, implica, por exemplo, a partícula positiva está aqui, a força elétrica está aqui. Aí você pode pensar, bom, mas aqui está o segmento R. Né? E o segmento R ele é paralelo com a força elétrica. Ora, ele é paralelo com a força F, consequentemente não existe torque, porque esses dois vetores são paralelos, se o vetor R e o vetor F são paralelos, não existe torque. E essa conclusão está perfeita. Tá? Nesse exato momento, quando o dipolo ele está alinhado com o campo elétrico, realmente não existe torque atuando sobre a molécula. Mas a gente tem que considerar que nesse ponto o dipolo ele tem energia cinética de rotação, o que implica que ele possui velocidade tangencial, que essas partículas possuem velocidade tangencial. Então, nesse momento, essa velocidade tangencial é máxima, já que a energia cinética é máxima. E aí, então, seguindo o princípio da inércia, né, se esse sistema está isento de forças externas, nesse caso de torques externos, que é o caso na situação, que nesse ponto o torque é zero, se o corpo ele tem velocidade, ele vai continuar com essa velocidade. Então, nesse momento, o princípio da inércia ele é aplicado e o corpo ele se movimenta para baixo. Né? Então, ele segue esse caminho. Só que, à medida que ele vai se movimentando nessa direção e sentido, então, à medida que a carga positiva ela vai se movimentando com velocidade tangencial, a força F ela não muda de sentido, ela continua atuando para cá. O que implica, então, que essa carga ela vai sendo gradativamente desacelerada. E quando a carga positiva ela chegar nessa região, tá, e a carga negativa, consequentemente, chegar nessa base superior, a energia cinética volta a ser zero. Né? Uma vez que ela é zero, o sistema ele vai parar e depois ele vai voltar. Percebam que nessa brincadeira, se não existe dissipação de energia, o dipolo ele vai ficar oscilando. Ele vai entrar em oscilação. E se ele vai entrar em oscilação, ele vai ter uma frequência de oscilação. E isso a gente consegue calcular, que é exatamente o que nós iremos fazer a seguir com a resolução de um exercício da lista. Notem que, se não existe dissipação de energia,
consequentemente, a energia cinética ela vai ser convertida em energia potencial elétrica. Tá? Então, esse ciclo, né, com esse comportamento oscilatório, com esse MHS do dipolo, nós concluímos então que o torque realizado é conservativo. E essa propriedade ela pode ser utilizada para calcular a variação de energia potencial elétrica acumulada pelo dipolo. Então, inicialmente, quando a energia cinética é zero, a energia potencial elétrica é máxima. E quando o dipolo está alinhado com o campo elétrico, a energia cinética é máxima, a energia potencial elétrica é mínima. Tá? E assim, as duas formas de energia elas vão se revezando, de modo que a soma das energias gera sempre a energia mecânica total do sistema. Agora, para finalizar essa aula, então, nós vamos resolver o problema 12 da lista 2. E o enunciado desse exercício diz o seguinte: escreva uma expressão para a frequência de oscilação de um dipolo elétrico de momento dipolar P e momento de inércia I, para pequenas amplitudes de oscilação em torno da posição de equilíbrio, na presença de um campo elétrico uniforme de módulo igual a E. Então, nesse caso, nós temos um dipolo que tem o seu momento de inércia. Ele está imerso, então, dentro da região com um campo elétrico uniforme E e está sujeito a um torque. Nós inferimos já que esse corpo ele vai entrar em movimento harmônico simples, então a gente tem que calcular a frequência dessa oscilação. Isso é muito tranquilo da gente fazer, basta aplicar a segunda lei de Newton de rotações. Então, torque é igual a I-alfa, pegando o resultado no seu formato escalar. Bom, torque é igual a I-alfa e nós mostramos que o torque ele pode ser calculado como menos PE seno de θ. Lembrando que alfa é a aceleração angular do sistema e ela pode ser escrita como a segunda derivada de θ em relação a t. E considerando pequenas oscilações, eu vou fazer uma aproximação em que seno de θ é aproximadamente θ. E esse relativamente pequeno é quando θ ele é algo ali em torno de 1 grau menos do que isso. Tá? Então, existe uma boa aproximação entre θ e seno de θ. Fazendo essas adaptações na equação de cima, nós obtemos a equação 1. Tá? Então, nós obtemos essa equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea. E aí, para a gente obter a frequência angular, é só a gente fazer comparação direta com a equação diferencial que rege aí o movimento harmônico simples de um sistema massa-mola. Então, se você não lembra, vamos recapitular algumas ideias. Então, nós temos aqui uma mola com constante elástica K, que está presa num corpo de massa M. E esse corpo ele vai começar a oscilar devido à aplicação inicial de uma força F. Tá? Eu vou aplicar essa força F, vou colocar o corpo para oscilar e depois essa força F ela vai ser retirada. E aí o corpo então ele entra em movimento harmônico simples. Quando essa mola ela está muito distendida, vai atuar uma força elástica que vai tentar restaurar o equilíbrio do sistema, ou seja, colocar de volta o corpo na posição inicial, x igual a 0. E quando essa mola está muito comprimida, vai surgir novamente a força elástica que vai tentar restabelecer o equilíbrio do sistema e colocar de novo o corpo na origem do sistema de coordenadas. De uma forma geral, portanto, a massa vezes a aceleração, que é a segunda derivada de x em relação ao tempo, né? Eu vou representar aqui como x 2 pontos, vai ser igual à lei de Hooke, menos kx. Então, aqui eu posso escrever x 2 pontos mais k sobre m, x igual a 0.
Esse termo que multiplica x é igual à frequência natural ao quadrado. E aí, consequentemente, nós mostramos que ômega é igual a raiz de k sobre m. Tá? Lembrando que ômega pode ser escrito como 2πf. Ômega, nesse caso, é dado em radianos por segundo no SI, e f é dado em hertz. Então, eu posso escrever que f é igual a 1 sobre 2π, que multiplica ômega, ou 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de k sobre m. Então, a gente vai aplicar essa mesma ideia para a situação atual. Então, eu vou pegar esse termo que está multiplicando θ e igualar ele a ômega ao quadrado. E aí, portanto, lembrando que ômega é igual a 2πf, nós obtemos o resultado final. Então, com f sendo igual a 1 sobre 2π, que multiplica a raiz do momento do dipolo elétrico vezes a intensidade do campo elétrico, dividido pelo momento de inércia do dipolo. Bem simples, né? E para finalizar essa aula, é bem importante que vocês acessem a parte 2. Nessa parte, nós brincamos um pouco com duas animações da plataforma PhET, onde uma delas, inclusive, é uma animação onde nós estudamos o dipolo elétrico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais!